Gente, atenção aqui que temos uma convidada muito legal. A Vanessa Rosan, ela é uma super maquiadora e sabe tudo sobre a beleza interna e externa das mulheres. Com ela vamos debater sobre Shakira, sobre o curso para homens de Juliano Casarré e sobre ser mãe de adolescente. Que fase, né? Ai, perdi muita aura. Fica por aí, 6-7. Olá a todos! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas companheiras e amigas de bancada. Mas, calma, temos uma convidada especial hoje. Ela é Vanessa Rosan! Ela é maquiadora, apresentadora, curadora de beleza e gente boa. E uma pele, não, gente? Um cabelo. O cabelo foi feito aqui, hein? Então, me organizaram aqui, eu não cheguei te organizaram aqui, mas quem é a equipe? São os seus alunos do antigo liceu. Meus quer filhos. dizer. Todos eles. Também quero apresentar, para quem ainda não conhece, né, a nossa querida Sara Zara, filósofa das redes. Super estilosa e pré-candidata. Vamos falar sobre isso no próximo programa. Amém, Jesus. E Márcia Tiburi, nossa teacher, uma escritora de mão cheia. Ela estava, sabe onde? Palmas pra Márcia. Ela estava, sabe onde? Em Angola. Andei. E escreveu quantos livros lá? Queremos saber. Gente, a Márcia, eu sou fã dela, eu tô fingindo costume, mas assim, é que eu tô muito concentrada. Eu tô aqui, ó. Que fingindo, amor. tipo, a naturalidade, Naturalidade. sabe? Mas eu uso os livros dela no doutorado, só pra que dizer. amor. Tá Tá vendo? Ela faz doutorado, Viu? tá? Ela não fica me Sabe em zoando. quê? Fala em quê? Querida. Mas fala em quê? Seu doutorado é em quê? Psicologia social. Ai, tá vendo? 50 livros a Márcia tem pra você. Você tá 50 vendo? livros. Ela A já Márcia é me uma zoando. impressora, é uma loucura. Ela é cadeira, ela é uma das cadeiras da faculdade. É isso. Ô, Márcia, que bom que você tá de volta. Obrigada, a gente estou sentiu feliz. sua falta. Senti saudade de vocês, sabia? Adoro essa farra aqui. Essa farra do pensamento aqui, gente. E Não, hoje e nós vocês substituindo devem estar Márcia? Foi sentindo pesado, falta. O quê? Falando, nossa, substituindo Márcia é a responsabilidade. Não, Pelo não tem amor de Deus. como. Ela é insubstituível. Tem nenhum livro Não, pra não, você não. usar. amores. A gente, quando quer substituir ela, falar alguma coisa interessante, a gente cita os livros dela, né? Fala assim, a Márcia fez Citamos algum livro muito. aí que deu Só alguma amor. coisa. Vocês devem Viu estar quanto sentindo amor? falta da Sucena, né? Ela não estará com a gente hoje, por quê? Porque é uma mulher latina. Ela tá fazendo um show chamado Vozes Latinas pela América do Sul, esteve na Argentina, agora está no Uruguai. Um beijo semana que vem. Um beijo. Não, daqui a 2 semanas ela estará de volta. Sou Beijo. fã. Ela e a também. Shakira. Ela é maravilhosa. Ela é nossa latina. Oh, meu Deus. Ela e a Shakira. Você também pode assistir ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. E depois do programa de hoje, você tem que continuar aqui no ICL, tá? Porque vai ter uma aula pra lá de incrível com o Jamil Chad, chamada A Nova Ordem Mundial. Daqui a pouco eu te conto tudo, não sai daí. Vamos nessa? Vamos. Vanessa. Nossa, Ih, e agora? começou bem, hein? E agora, Um trocadilho maravilhoso, muito sofisticado. Vanessa, muito se fala sobre beleza natural e a aceitação do próprio corpo. Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto em novidades na indústria de skincare, cosméticos, e cada hora é uma narrativa, palavra que está muito na moda também, além do skincare. Bom, eu acho que, na verdade, o que está em jogo é sempre, né, o olhar em cima das mulheres. Um olhar cheio de cobrança e sempre baseado num padrão, o belo e velho padrão único. Então, eu quero fazer, já que a gente gosta de citar Márcia Tiburi, vou fazer uma pergunta filosófica para você, para Eu começar. vou responder do lado da Márcia, nem sei como. Então, Meu Deus. aí, boa sorte, tá? O que é beleza para você? Começou fácil. Nossa. Começou, que pergunta é essa? Chute na Gente, canela. 6 meses de cadeira ali para poder Aí responder. daria só isso uma tese, né? Eu acho. Porque você tá me perguntando pra mim o que é. Sim, para você. Esqueçam os Eu tô esqueça os debruçada filósofos. nisso na academia, já desde o mestrado, na pós-graduação, agora no doutorado, investigando os padrões de beleza, de onde vieram eles e por que a gente continua replicando até hoje, né? Então, é muito difícil você determinar o que é beleza sem estar atravessado dentro do que a sociedade entende por que é beleza também.
naturalmente você vai seguir o caminho daquilo que já é culturalmente estabelecido. Beleza é simetria, beleza é harmonia, é proporção, algum tipo de... vai ticar ali alguma coisa dentro do padrão eurocêntrico que a gente tem muito valorizado, né? Já há muitos anos, talvez séculos. É muito comum que a gente vá para esse lado. Para você desconstruir esse lugar, e eu estou usando a palavra batida, desconstruir, a gente está, né, toda hora usando isso, mas para você talvez entender como essa estrutura funciona, enxergar as pilastras daquele prédio, do que a gente entende por beleza, é preciso que você se aprofunde em leituras. Beijos. Mas no entendimento de que é uma construção. A beleza, como a gente entende hoje, o que a gente enxerga por beleza, é uma construção dada que a gente acaba olhando aquilo e fala, isso aqui é bonito, isso aqui não é. E isso tá desde os gregos aí reverberando, e claro que ganha uma roupagem a cada momento, mas a gente acaba atualizando isso de uma certa forma. Você falou beleza natural, né? Mas ainda assim, consumo. Então é uma atualização do que a gente entende por beleza. Esse natural não é natural. Se fosse natural, a gente não estaria preocupado aqui com o envelhecimento, em usar creme. A gente estaria simplesmente deixando o tempo agir. Sim. Então, eu acho que beleza, para mim, é poder, talvez, entender a estrutura que a gente está imerso, daquilo que se entende porque é beleza, daquilo que é construído como beleza na sociedade, questionar isso, né, poder olhar isso de uma forma como se fosse um raio-x e não me entregar tanto a isso. Então é um pouco ser uma rebelde ou relutar um pouco naquilo que se espera, discutir isso, falar sobre isso abertamente, sem tanto só simplesmente ceder. Não quer dizer que eu não ceda, tá, gente? Aos padrões. Eu tô imersa como todo mundo. Com certeza. Acho que todo mundo cede. Até Márcia Tiburi cedeu. Olha como ela tá bonita. Não tem jeito, gente, dizer, eu tô fora. Pra mim não me afeta em nada. É muito complicado. Não, mas e até quem é rebelde, né, Márcia? Quem assim... Que luta contra os padrões e aí resolve, vou falar uma coisa bem estereotipada, deixar o cabelo grisalho natural, que a gente viu muito isso acontecer pós-pandemia, das mulheres se assumirem mais, ou sei lá, não faço nenhum procedimento estético. Mesmo assim, essas mulheres, não é uma coisa que já é dada, elas foram tendo que se livrar dos estereótipos, dentro delas teve um processo, não é uma coisa que você nasce e fala assim, eu não tô nem aí pra nada. Eu acho que até dentro das mulheres que têm a coragem de ir contra esse sistema, existe um caminho dentro, né, pra chegar nesse lugar. É muito caro ir contra esse sistema. Isso aí. É o preço de relacionamento, é o preço de trabalho, é um capital afetivo, é um capital social a beleza. Então, se você ir contra isso, te coloca à margem da sociedade, num lugar muito, muito doloroso, porque você pode perder uma oportunidade de emprego, pode ganhar menos, pode ter dificuldade de se relacionar. É muito caro estar fora, sabe? É muito caro estar dentro, é muito caro estar fora também. Não tem um lugar certo. Isso aí porque tem a ver com, vamos chamar assim de patrulha estética. É uma patrulha. Vou contar um caso aqui para não filosofar, vou contar um caso. Então, eu tenho lá um Instagram que eu não dou muita bola, assim, nunca fiquei trabalhando pro Instagram, mas de vez em quando eu faço um vídeo quando eu acho que tem alguma coisa que eu posso ajudar. E às vezes eu faço vídeos empetecada, empirulitada, como eu tô aqui hoje, a gente vem trabalhar, bota o uniforme da firma, né? Claro. Isso aqui faz parte. Aí eu era muito revoltada com isso quando eu fazia o saia justa, então eu não me sentia confortável. Como a gente já falou aqui, agora eu me divirto com essa piruagem, que não sou eu. E aí, de vez em quando, Mas também é você. Também sou e eu tudo bem. não vamos nos divertir. É um tipo de CNPJ. Claro. E o aparecer também é o ser, mas assim, no sentido muito, muito simples e no resto do chão do processo aqui. Mas o que eu quero contar? Aí eu tava lá e fiz um vídeo totalmente sem nenhuma maquiagem e sem a maquiagem do Instagram, que é aqueles filtrozinhos que a gente coloca pra dar uma melhorada, assim, criar um conforto visual pra quem assiste, né? E aí eu tava assim, muito feia. Tava com a pele toda, digamos, muito feia, entre aspas. Tava lá toda, nem aí, com o cabelo nem aí. E aí um amigo meu chegou pra mim e mandou uma mensagem. Por que você está fazendo isso com você?
Eu vou te falar uma coisa para proteger a sua imagem, sendo que a sua imagem já foi tão sequestrada, já fizeram tanta coisa com a sua imagem. Por que você tá fazendo isso? Eu disse, tô fazendo isso porque essa é a vida também. Qual o problema de eu falar ao natural? E aí ele disse, eu não estou te falando por conta da minha preocupação com a tua imagem, já que você sofreu tanto, pagou um preço tão alto com a tua imagem. E aí eu fiquei pensando assim, olha, ele tem razão. Do ponto de vista do preço que se paga, ele tem toda a razão. Do ponto de vista da liberdade visual e da liberdade estética que a gente deveria ter, ele não tem razão nenhuma, né? E o que eu fiquei pensando, a partir do que vocês estavam aqui colocando, é que, de fato, né, a beleza, gente, ela é uma determinada narrativa. Ela é, até mesmo, para você que está lá fazendo esses estudos aprofundados no doutorado, ela é uma determinada teoria do visual. E essa teoria vem de... Aqui vamos botar uma nota de rodapé. Teoria vem de teorem. E teorem significa tanto o teatro, tanto aquilo que se apresenta, que se põe diante dos olhos dos outros, quanto o próprio olhar. O teorem é o verbo da visão em grego, né? Então, aquilo que você vê e aquilo que você contempla ao mesmo tempo. A raiz é comum, né? Por que eu tô colocando isso? Porque, de fato, se trata sempre daquilo que a gente vai ver e da nossa vontade, o nosso desejo de poder controlar aquilo que é visto, e no caso, o que os outros vão ver, e a imagem que o outro vai fazer de nós, a partir daquilo que a gente apresentou para o outro, só que aí vem a tua questão, que é quem define os valores. E aí eu realmente escrevi livros sobre isso, inventei um nome chamado Esteticonomia Política. Toma. Você quer comentar alguma coisa? Porque é sempre isso, né? É sempre como que você está sendo calculada visualmente no espetáculo. Porque você, sendo uma mulher, vai pagar um preço muito mais alto do que um homem. E sendo mulher preta... E você é uma mulher preta, tatuada no rosto... Porque precisa ter muita personalidade para fazer isso. Fogo no fundo também. Transista, trabalha com estética. Como é que é isso para você? O que é bonito para você? Então, você é bonita. Eu fui aprendendo o seguinte. Primeiro, para eu achar alguma coisa bonita, eu tenho que entender o que eu acho bonita em mim. Porque fica muito difícil você considerar o que é bonito pra fora, mas sim, em você não consegue achar nada. E outra coisa, naturalizar o que não é bonito. Porque, gente, é comum ter coisas bonitas e coisas feias. Eu digo foi assim, no sentido de você considerar. Olha, meu olho é verde, mas eu não gosto. Ah, mas todo mundo gosta. Tá, mas você não gosta porque você não gosta. E aí, pra mim, eu comecei a desconstruir. Pra mim, hoje, beleza é a desconstrução daquilo que eu não preciso me sentir desconfortável sem. Por exemplo, eu gosto de cabelos, vários cabelos. Eu nasci com um cabelo só. E aí não dá tempo dele naturalmente ser tudo que eu quero. Então eu faço o que eu troco. Só que eu fui vendo que tem muitas mulheres, inclusive mulheres pretas, que têm uma dificuldade de ter um cabelo de acordo com o gosto, que elas não foram criadas para poder gostar, ter esse cabelo na cabeça. E aí elas não ficam sem. Tem amigas minhas e clientes que não saem de casa se não tiver com a manutenção em dia ou se precisar tirar. É uma coisa que eu fui entendendo eu gosto do meu cabelo, mas se por acaso eu não puder estar com ele hoje, tudo bem eu sair sem, sabe? Tá com cílios em dia, uma maquiagem, que antigamente eu não saía sem uma base no rosto, por causa das tal manchinha e tal. Por quê? A questão da mulher negra também já entra nesse sentido de estética. Mesmo quando a mulher negra tem um rosto mais padrão bonita, ainda assim é um perfil que tá fora do que é considerado beleza, né, no padrão. E aí, elas ficam mais preocupadas em agradar as pessoas pela estética. Eu, graças a Deus, me livrei dessa parte. Então, assim, hoje eu sou o que eu sou. Como diz Márcia, terça-feira a gente tá aqui, né, toda emperequetada, mas ainda tem a minha limitação que eu coloquei pra mim. Tudo que me deixa desconfortável eu não quero. Então, vamos supor, de repente é um figurinho que eu não gosto, então eu vou me contentar com o que eu gosto, mesmo sendo mais simples. Ah, mas o pessoal não vai gostar. Mas eu vou gostar. E pra mim é bonito, entendeu? Mas eu já te encontrei em baladas, em lugares, pagodes e coisas, e você tá sempre muito bonita e muito confortável. Beleza pra você que bom, é sobre viu? Porque isso. Cada coisa que eu vi... Ontem eu reclamei, eu falei, gente, realmente, eu tava lá no hospital, rapidinho. Com meu pai, veio uma enfermeira, e me encontrou assim, mas ao mesmo tempo que eu vi que ela ficou muito feliz, ela ficou estranhando. Acontece muito. Acho Na porta da escola, todo mundo me olha desse jeito também. Mas ela não esperava me ver lá, fora da rede, igual ela me vê na rede, com torre na cabeça, chinelinho e shortinho. Entendi. Porque eu falei, gente, tô confortável até demais, eu preciso dar uma regulada, né? Mas assim, pra mim, se eu estiver bem, eu acho que eu não posso estar, com mau cheiro, né? Acho que as pessoas têm que estar cheirosas. E de preferência sem mancha de cloro, que eu não gosto muito de mancha de cloro.
Mas que é pode mancha acontecer de de você achar na rua. É quando você vai Mancha lavar. que você vai lavando louça, respinga e você roupa. sai. Respinga, fica aquele esbranquiçado. Na pandemia todo tenho. mundo ganhou. Todo uma mundo. roupa Aí eu assim. evito sair assim, mas pode ser que você vai me achar também algum dia com uns pingadinhos assim também, que se eu não ver, eu Mas também é não ligo, não. moderno, boba, deixa isso pra lá. E perna com cabelo, as pessoas tinham antes, né, um negócio assim, as mulheres são mais libertas também. Ainda bem, mas a gente ainda vai conversar mais sobre isso. Mas vamos para nossa pauta, porque Vanessa vai entrar na dança com a gente. Tudo que a gente for propondo, ela vai debater com a gente. Socorro. Tá bom? Pisque 2 vezes. Vamos lá. E a Shakira, hein? Gente, vocês viram o show? Você assistiu, Vanessa, o show da Shakira? Eu não assisti. Não assistiu? Desculpa, gente. Mas viu corte, soube do que se tratava. Vi cortes, vi falas dela muito interessantes, que Não acho que tinha são como não importantes ver da os gente. Que é- Eu vi uma isso foto que- dela vendendo hambúrguer, vendendo Isso tudo é coisa Eriá. na funerária. Isso era maravilhoso. Vendendo roupa, vendendo Esses são tudo. os memes que É, brasileiro foi dá ótimo. show nisso, né? Bom, a cantora Shakira colocou 2 milhões de pessoas em Copacabana no último sábado. Chamou Caetano, Bethânia, Anitta e Ivete, que na minha opinião roubou a cena. Copacabana bombou, gente, mas muito mais do que apenas uma cantora pop, Shakira veio ao Brasil fazer um show dedicado às mulheres. Em dado momento no show, ela passa o recado. Ela diz o seguinte, Márcia: tem mais de 20 milhões de mulheres solteiras, sem ajuda, que têm que lutar cada dia para sustentar a família. E eu sou uma delas, ela diz. Então, esse show de hoje vai dedicado a todas elas, a todas nós. Eu fiquei muito emocionada nessa parte do show, porque às vezes quando a gente vê uma cantora pop, milionária, bilionária, quiçá, né, que a gente admira, super sexy e tal, ela passou por coisas que todas nós passamos, independente. É claro que uma mãe solo, como a Shakira, que tem milhões na conta, é uma coisa. Uma mãe solo que tem que passar por dificuldade financeira, além de tudo, mas essa dor da traição, essa dor do abandono, todas as mulheres já sofreram em algum momento das suas vidas, né? Então, porque todo mundo sabe, né, que a Shakira atravessou uma super exposição pública, graças a uma conturbada separação. Se você não lembra, eu tô te contando uma fofoquinha, né, Sara, que a gente também ela mandou gosta. tirar a árvore que ela plantou. Essa é a melhor parte, eu acho. Exato. Ela mandou remover a árvore que ela plantou lá na casa que eles tinham. Onde eles, lá na Espanha. E quer a árvore de volta. Eu Tirou quero a com minha raiz e árvore. tudo e Eu levou quero a embora. minha árvore, Fez não quero nem saber. Um transporte, pegou transplantou essa árvore da Eu acho casa pouco, deles por pra exemplo. Miami. E além de tudo, você sabe que teve traição desse marido, vocês sabem a história, né? Teve Da traição geleia, desse da Piquet, flor, teve depois música. foi um casamento de 10 anos, e ela sai desse casamento com 2 filhos. Ela caiu, gente, mas depois ela se levantou e veio com um disco, Las Mujeres Ya No Lloran. Escreveu recentemente num jornal brasileiro também uma coisa muito bonita que eu quero trazer aqui para a pauta, que é: a vida não dá descanso às mulheres quando elas se veem repentinamente sozinhas, com tudo sobre os ombros. Ela respondeu a tudo isso artisticamente, Márcia. Ela pegou poderia ser uma grande dor de cotovelo, ela fez disso uma obra de arte, fez um disco onde ela expõe o que ela estava passando, expõe o marido e fez muita grana. Então ela diz o seguinte: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturam. E ela faturou alto com essa exposição. Márcia, comente isso tudo que eu falei. Tá vendo? Ela baixou a caneta, agora vem, hein? Ó, vou até me arrumar na cadeira, pera. Mas, gente, olha só, tem muita coisa interessante nisso, né? Mas uma das mais interessantes é primeiro isso, né? Essa competência feminina de transformar um limão numa limonada. Começa por aí. Segundo, de fazer uma festa. Eu já contei pra vocês que quando eu me separei, no dia da assinatura, do destrato da história, eu dei uma festa. Foi uma das melhores festas da minha vida. Tinha gente que foi na minha festa e nem sabia. Eu, inclusive, mandei uma procuração lá pra fazer o divórcio, porque eu não ia perder meu tempo de lá falar com uma pessoa que fez tantas maldades comigo, né? E uma pessoa que teve que assinar um contrato, um distrato, sob pressão, né? Porque não queria assinar de jeito nenhum. E aí eu fico pensando, o que acontece com esses homens que são nulidades e que se relacionam com mulheres tipo Shakira, né? Cada uma no seu lugar aí,
tá cheio, do centro à periferia, do Oiapoque ao Chuí, no planeta inteiro. Mulheres incríveis, maravilhosas, potentes, né, para não dizer poderosas. Mulheres, assim, que são autossuficientes, que bancam tudo, que resolvem tudo, que são incríveis como seres humanos e que acabam se relacionando com um homem que, às vezes, era melhor você ter um pet, né, como eu digo. Era melhor... Não, gente, porque esse negócio... Mulher é um negócio tão gigantesco. As mulheres são tão gigantescas, são tão impressionantes, são tão potentes, que elas podem tanta coisa. Ainda, além de tudo, são autossuficientes e são generosas. E aí elas arranjam um homem por vários motivos. Porque você gosta de pet, né? Gosta de um brinquedinho para vivo. E outro, que é a violência que as mulheres sofrem. A violência que faz as mulheres se defenderem através de um homem, colocando o homem como se ele fosse uma espécie de escudo para violências ainda piores. E aí esse que deveria ser o escudo, isso aí tá no livro, aliás, do Gessé Souza, naquele livro da Ralé Brasileira. Estudos ali que ele e os alunos dele fazem sobre a situação das mulheres na periferia. Por que uma mulher lá na periferia se relaciona com um homem que faz violência a ela? Porque a violência que ela sofre para além daquele homem é ainda maior. Sim. Ou seja, e a gente está verificando isso hoje, infelizmente, de muitos jeitos, né? Mas então, eu fico me perguntando isso, né? Que fim levou o bofe... Ai, gente, que nome... Que categoria, que alta epistemologia acadêmica, né? Que fim levou o bofe da Shakira? O bofe, você sabe. Quem é o bofe da Shakira? Ele é um jogador. Quem é o bofe da Shakira? Ele é um jogador, Ele é um jogador da Espanha. E ele, quando eles se conheceram, não é isso? Mas ele é conhecido? Ele é. Nesse mundo do futebol é bem Os conhecido. Os boys sabem quem ele é. A gente, ele ganhou. ele Ele foi campeão dela. do mundo pela Espanha. Foi no ano que eles se conheceram. Ele deu essa carteirada de campeão do mundo e ela era waka waka Mas aí ele era campeão com o time, né? Não era sozinho. E aí vem a É pergunta. isso, Então- perfeito, Sara Então não Zara. conta muita coisa. Bom lembrar! Mas E aí, por que os homens fazem isso? Minha outra perguntinha que a gente pode debater em algum momento aqui. Por que os homens gostam de fazer isso quando eles estão lá no bem bom com essas Shakira da vida? Mas aí, Vanessa, ela chega e casa com ele, sai, ela morava já em Miami, ela é colombiana, como vocês já sabem, e vai pra Espanha, muda toda a sua vida, vai morar num terreno que a sogra também morava. Teve isso. Lembra da bruxa que ela pendurou pra fora? Cara, isso é maravilhoso, você não É sabe. latina, né, amores? É latina. Ela não vai se acabar, É. querida. Total. Ela vai, ó, com a dignidade de uma latina. Ela vai causar até o fim. Achei maravilhoso. Fez música, fez disco, levou a árvore embora, pendurou a bruxa na porta, fez de tudo. Fez de tudo. Fez uma música que dizem que, assim, a primeira versão da música era muito mais picante e que expunha muito mais o Piquet Era do que mais a... Piquet. Era mais o picante. nome do homem é Piquet. O nome do homem é Piquet. E aí, ele ficou lá, traiu ela com uma mulher mais jovem. Aqui, o clássico, né? Que na verdade ele também Nada eles novo, são né? jovens. Nada né? de Sabe novo. que é pior que eles Nada Não também foi são nem jovens. criativo na hora de Nada, fazer a nada. cagada. Então, mas eu acho que nesse Total de caso zero aí, surpresa. pra Shakira, não foi nem a questão dele estar com outra mulher. Toda a estratégia, né? E eu acho que a honestidade é tão de graça, você não paga nada pra ser honesto. E o homem podia chegar e falar com ela, olha, eu não vou querer ficar com você mais. Claro. Ou ir embora, mesmo ela sendo a Normal. Shakira, chega uma hora que perde a Esse já é graça. outro assunto que é curso pra homens. Pois é, e aí isso, a honestidade que básico. falta, Como é que né? a gente fala pra você só simplesmente falar, ó, então, não tô mais afim. Super normal, Dá pra né? seguir de outro jeito? Mas acho que é aquela manutenção de poder também, né? É de você ter uma em casa e cumprir o papel de ter outra na rua e ter uma pra cuidar de você e outra pra você fazer as suas folias. E eu acho que ele não esperava que ela ia Mas deixar tem ele- mais um aspecto, que é humilhar uma mulher poderosa. Só assim eu legitimo minha posição de macho. Eu sou... O cara quando Reafirma, faz né? isso com qualquer mulher. Publicamente, E faz isso publicamente, faz isso com uma mulher. E, sobretudo, quando um cara desse, que tem certo poder, tem vários capitais, social, financeiro, esportivo, ele é um mito lá no território dele, digamos, um cara importante. Aí ele arranja uma mulher tipo a Shakira, que é a poderosa mor, né? A tal. Que todo Aí- mundo vê como um troféu absurdo. Total, ela é total mulher, troféu absoluto. Aí o cara vai lá e
comete uma humilhação, porque é isso, trair uma mulher publicamente, até porque, gente, nos contratos de casamento é tácito isso de que será um casamento em que um vai respeitar o outro, ou seja, você não vai colocar o outro numa posição de exposição desnecessária e de uma exposição, enfim, que macula a imagem da pessoa, né? Pessoas públicas, quando são traídas, são humilhadas nesse lugar. Sim. Então, não pode. Uma pessoa que quisesse, que sendo traída, quisesse processar, se divorciar, processar e ser indenizada, poderia, né? Mas as pessoas não respeitam isso. Mas humilhar a mulher é o projeto. Porque aí, essa mulher fálica, poderosa, eu vou mostrar pra ela quem é que é fálico e poderoso. No jogo, um homem pequeno, né? Um homem pequeno, um homem que, não sei qual é o tamanho não tô falando desse tipo de pequeno, eu tô falando assim, ele é pequeno de alma, mentalidade, né? 10 anos mais novo que ela, um moleque, né? A gente costuma dizer isso dos homens até para amenizar a cagada, mas não é bom a gente fazer isso. É um homem mesmo que sabe exatamente o que tá fazendo. Pai de 2 perverso, filhos, né? Mas ela faz uma coisa que eu vi você fazendo também, que é a dança como cura, a dança como uma afirmação do teu próprio corpo, do teu atravessar. Você foi uma que foi pra salsa também. Fui. Totalmente. Na verdade, eu já estava separada quando eu comecei a fazer aula de dança. Eu sempre fiz balé, o balé é uma coisa muito do controle do corpo, né? Ele tá muito alinhado na ideia de como a gente, como mulher, tem que estar na sociedade. O balé clássico, né? Que é todo o controle do abdômen, como é que você senta, como é que você... O quadril, como é que... Você tá o tempo todo nesse controle, mas ao mesmo tempo fingindo que tá tudo bem, ó. Né? Tá tudo leve, tá tudo suave, não tô fazendo esforço nenhum. O pé sangrando, né? O pé tá sangrando. E anos bailarina, assim, nunca profissional, mas fiz muitos anos de balé. E aí eu tive uma lesão no quadril, porque eu tenho uma frouxidão ligamentar e precisava fortalecer, e o médico falou, não dá pra você seguir no balé, você tem que fazer musculação. Aí foi um negócio que eu comecei a fazer musculação e comecei a fortalecer o músculo, comecei a me sentir forte. Eu acho que o negócio da musculação, gente, não é uma coisa estética, é um negócio mental. É tipo um lugar mental mesmo. Comecei a me sentir fortalecida. E aí me apaixonei, tive uma paixão, assim, maluca. Já estava separada, obviamente, já tinha passado mais de um ano que eu estava separada. Me apaixonei loucamente e um dia dancei com essa pessoa. Nossa, que delícia. Aí eu fui, assim, completamente tomada por esse universo. A paixão não seguiu, enfim, sofri de novo. Mas a dança ficou. Mas aí eu ganhei esse presentaço, porque eu fui fazer a aula, eu falei, eu quero viver isso de uma outra forma. Aí eu fui fazer a aula de salsa e eu descobri o meu corpo com 45 anos de idade. Olha que lindo. Eu descobri o jeito que o meu corpo podia se mover e como ele podia estar no mundo de uma outra forma que eu nunca tinha vivenciado em nenhum momento, nenhuma situação e nenhuma outra relação que eu tive. É a primeira relação que eu tenho com o meu corpo que é saudável e maravilhosa. Então, assim, isso que eu falo, gente, a dança é um negócio curativo. Porque tem vários estudos que comprovam isso, que ativa conexões cerebrais, que combate a depressão. É realmente uma cura. Foi uma cura pra mim. E daí da salsa eu já dançava forró, daí eu comecei a fazer aula de forró de novo. E aí eu fui fazendo amigos que gostam de dançar. Claro. E é uma relação muito legal, porque você sai pra dançar e tem um respeito muito grande na dança, que não é, vai dançar. Muita gente que olha de fora fala, pegação, não sei o quê. E não nada disso. É muito respeitoso. É muito respeito. O condutor, a relação de condutor-conduzido é muito respeitosa. Porque tem um contato físico, mas não é aquele contato... pode até ter, mas assim... Normalmente não é. Normalmente não é. É um respeito pelo espaço, pelos comandos. Sabe que eu recomendo fortemente também dança. Eu acho muito legal a gente parar pra fazer essa diferenciação entre um corpo sexuado, ou sexualizado, ou erotizado, e um corpo em estado de arte. Sim. Isso é muito importante. Ai, muito que lindo importante. isso, vou até anotar. Não, sabe por quê também? Porque é uma questão política. Eu me lembro lá em certas épocas do Brasil que, tipo, pega 2017, Wagner Schwartz fazendo uma performance, ele estava nu, no MAN, e aí a extrema-direita sequestrou aquele corpo em estado de arte para servir como se fosse um corpo sexualizado, e enfim, aí veio fake news, e veio horrores e tal. E aí isso que vocês estão falando volta com essa questão. O corpo, gente, ele não é sempre sexual.
Sim. O corpo não é... É bom lembrar, né? O corpo quando ele tá dançando, o corpo quando ele tá performando, o corpo quando ele tá atuando, os atores quando se beijam, eles simulam, ficcionalizam. Presta atenção, você que tá em casa. E aí a gente pode voltar a falar de ficção. E que tem a ver com a história do aparecer, da maquiagem, né? A gente se colocar num estado de brincadeira, lúdica, de trazer esses sinais da beleza ou construir uma ideia, de conforto visual e uma brincadeira. Por isso que eu acho legal, tá tudo atravessado uma coisa pela outra, né? Mas a gente poder também brincar com isso, né? E pensar assim desse ponto de vista. Bom, mas voltando à Shakira, a Shakira é uma grande performance, né, gente? Uma grande mulher em estado de performance que faz aquela cena que ela se modificou, aliás, ela não era tão sexualizada no passado dela. E teve uma virada também, eu acho, no mainstream, na indústria cultural, que colocou muitas dessas mulheres num estado hipersexualizado que antes não precisava ser. Mas ela é porque ela vai para os Estados Unidos, se talvez tenha se rendido à indústria, mas não só isso. Tirou a costela? Ela tirou a costela? Ela tirou a costela? Teve isso? Pra afinar aqui, não tirou? Você jura? Eu não lembro Não foi a disso, Thalia, não? Mas eu acho que é lenda. Punhado. Mas o que acontece? Ela o pai dela é libanês. Então, aquela coisa da dança do ventre, ela faz desde criança. Então, aquilo também é uma afirmação. Ela vem com a dança do ventre. Não, logo, Shakira não. No Shakira, aí, tá vendo? Foi a Olha a Thalia. fake news. Foi a Thalia Thalia que arrancou a costela. Ah, Thalia. porque eu lembrei desse cabelo, muito mexicana, cabelo. não, venezuelana. Mexicana. Mexicana. Essa eu não sei mexicana. quem é. Vou estudar. Mas olha só, depois a gente volta a esse assunto, porque tem outro assunto que é muito importante também, que está nos holofotes da vez. Não queria nem ter que falar sobre isso, mas a gente tem que falar, né? Que aquela coisa toda que está em cima do ator Juliano Casarré. Ele é ator, casado, pai de 6 filhos, e lançou um curso sobre masculinidade, liderança e espiritualidade cristã. Ele defende o homem como o líder da família e critica o enfraquecimento do homem moderno. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o que é ser um homem forte. O que é ser um homem fraco para você, Vanessa? Lá vou eu com perguntas super fáceis para nossa convidada. Ai. Bom, convidada primeiro, vamos. Eu vou usar o exemplo da minha filha. Desculpa, Pina, vou te expor. Né? Não, por favor. Daqui a pouco nós vamos expor um pouquinho mais. Vai fazer 14 anos, e agora ela tem um namorado. Então, esse namorado mais... um namoro mais sério, né? Um namoro mais estabelecido como namoro. E me surpreende as coisas que ela conta dessa relação. Como ele escreve carta para ela, bilhetes, eles trocam bilhetes, eles se conversam, ela toma ele como melhor amigo e vice-versa, eles são confidentes, eles têm uma relação de confiança muito forte. E me surpreende também coisas que ela conta sobre ele que eu penso, nossa, de uma sensibilidade e de uma possibilidade de se expor emocionalmente, de se colocar emocionalmente. Claro que a primeira relação dos dois ainda não tem todos os traumas que, sei lá, pensando num homem de 30, 40, 50 anos vai carregar, ou já tem, né? Mas, pra mim, um homem que é forte, primeiro ele é emocionalmente resolvido. Ele é emocionalmente estabelecido, ele é capaz de se autorregular, ele é capaz de olhar para suas emoções, ele é capaz de se entender como quem ele é no mundo e entender como ele tem todos os privilégios que ele tem e como ele faz uso disso. Né? Então, acho que tem que ter esse conhecimento de quem ele é, porque o homem, principalmente o homem branco aí, ele tem zero fricção ou pouca fricção com a sociedade, que foi construída toda para que ele não tenha nenhum desconforto, né? A sua imagem e semelhança. Então, um homem forte, para mim, é um homem que tem a coragem de se entender como esse sujeito privilegiado e fazer uso da sua voz, do seu lugar, para fazer mudanças importantes nas relações que ele tem mais íntimas, mas também nas outras relações, na criação dos filhos, com sua companheira, com seu companheiro, enfim. Eu acho que para mim, parte desse lugar aí, de ser um homem emocionalmente regulado, disponível, que sabe se comunicar, que sabe se colocar, que entende dos seus privilégios. Sabe que tem? Tem, né? Tava aqui pensando, tem tentando localizar. Tem alguns homens que são assim.
Onde? Olha, Ela descobriu. Tem Vamos anotar. alguns. olha, o Ed tá se dizendo, o dono do estúdio, estúdio. o diretor de Ai, TV, que dono do estúdio que a gente fofo. tá. A gente tem ele um ele é membro. um exemplo. Um membro. Vamos anotar o nome dele. Pra você, o que é um homem forte, Sara? Pra mim é um homem que reconhece fraqueza como um momento e não como um período de queda, né? O homem que consegue reconhecer que existem limitações, mesmo ele sendo homem, que respeita as limitações dele também. Não precisa ser grandes coisas, não, gente, né? Não precisa ser tão... se ele saber que ele é um ser humano comum, igual a outra mulher, só que porém com uma bilonga entre as pernas, pra mim já tá ótimo, já é um homem forte. Então é assim, tipo, limpeza básica, essas coisas, né? Não, porque o homem se coloca muito no sentido de gênero acima, né? E ele tá todo mundo aqui, na verdade. Em questão de alma, corpo e espírito, só muda a anatomia. Mas é isso, precisa de curso pra você... O que a gente tá falando é muito elementar, né? Curso pra ser um bom ser humano. Um curso para ser bom ser humano, você é um bom ser humano. Você, sabe? Mas aí- Enquanto isso... Enquanto isso... Vai. Não, enquanto isso, cria-se um curso que é, na verdade, uma mistificação para ganhar um monte de dinheiro de um bando de bocós, de um bando de homens que estão aí sofrendo porque se sentem ameaçados. Porque se sentem ameaçados como Creonte se sentia ameaçado por Antígona. Uma mulher levanta e fala alguma coisa e metade da macharada cai no chão, Frágil, né, desesperada, demais? cortando Nossa. os pulsos com colherinha de plástico. É muito mimimi, com todo respeito, Você gente. acha que os homens estão perdidos? Os homens estão, assim, sofrendo porque o capital masculinidade está em baixa. E quando vocês falam aí desses homens perfeitos que vocês acabaram de falar... digamos, o homem forte seria aquele cara que, na verdade, teria descartado a categoria da força para refletir sobre si mesmo. Agora, qual é o homem que consegue refletir sobre si mesmo e refletir sobre sua masculinidade? São raros, raríssimos, porque os homens sempre... Vamos citar Simone de Beauvoir. Como o mundo sempre foi deles, como eles sempre foram principais, primeiros, essenciais, fundamentais, e as mulheres sempre foram o outro, sempre foram secundárias, sempre foram inessenciais, sempre foram o que sobrou para elas ali, desde que elas não incomodem, tá tudo bem. Então, como os homens sempre estiveram nesse lugar fundamental, principal, se achando os mais importantes, eles acham que eles não precisam refletir acerca de si mesmos. E eles acham que eles podem tudo. Mas olha só, o Juliano Casarré, quando ele faz uma das chamadas para esse curso, ele diz o seguinte: nossos antepassados, eu tô abrindo aspas aqui, tá? Nossos antepassados não perdiam tempo pensando o que era ser homem. Ele tem um saudosismo desses Sim, era um antepassados, bando de homens das cavernas. isso aí. A busca de um passado nostálgico, perfeito, onde tudo estava organizado. Mas vem cá, Pra ele, vamos né? agora Pra ele, conversar. claro, Vamos óbvio. conversar. As famílias eram perfeitas? Existiam, em algum momento da história da humanidade existiram famílias Eu acho perfeitas? que sim, Ju. Não. Sim, Amor, pra todo ele mundo tem sim, uma sabe avó. por quê? Porque pra ele, né? pra ele sim, porque pra quando as ele. mulheres não tinham poder de escolher autonomia, era perfeito. Você vê um monte de mulher hoje que a gente conversa com elas entre 40, 70, 65 anos, que estão viúvas. Ah, você quer casar de novo? Não, Deus me livre. Por quê? Essa resposta mesmo. É Deus me porque livre, elas já viveram num deu. momento tão absurdo onde elas tinham que casar muito cedo, tinham que aguentar tudo dentro de casa, inclusive o marido estúpido, ignorante, bruto, que na cabeça delas vai continuar isso até morrer. Então elas preferem nem ter uma experiência nova. Poucas são as que se permitem viver de novo esse tipo de relação. Mas pra essa galera aí, era assim que tinha que ser. O homem chegar em casa e vir com a mulher vir com um chinelinho pra ele colocar os pés, com a toalhinha pronta, a comida na mesa assim que ele saísse do banho. Isso era o perfeito, né? Eu acho que o seu Casarré tá com saudade desse tempo aí. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí a gente foi pesquisar, TT e Paty foram lá pesquisar, da nossa equipe maravilhosa. E aí, apesar do Juliano Casarré falar que o curso trata da importância da presença masculina nas famílias brasileiras, tem que ensinar, né? O homem a ser pai, né? Tem que ensinar, porque é difícil ele entender, né? Ele defende a força e a proteção em relação à família e às mulheres. Proteção em relação à família. A gente pode ler como posse? Talvez, hein? A gente sabe isso, a gente sabe onde é que isso vai parar, porque é o controle que eles perderam e que eles estão desesperados em busca de. Né? Ele tá vendendo essa ideologia E aí, familista. Deixa eu te dar mais um dado, porque aí eu vou passar para você.
Eu fui olhar a lista de conferencista do curso. Olha só, tem vários, mas me chamou a atenção que tem um especialista em armas e munições, instrutor de armamento e tiro, tem um lutador de MMA, tem um pastor, tem um teólogo e tem também curso de ciência política. Olha aí, Márcia Tiburi, que temaço. Não, e psicologia, comportamento humano, nada. Nada. É tiro, porrada e bomba. Ou e depois voto, pra gente capitalizar vocês. Ou seja, ele faz um curso de misoginia disfarçado. É um curso de deseducação, em vez de ser um curso de educação. Porque vamos pensar, né? A educação deveria ser para a emancipação, para ajudar as pessoas a se relacionarem com a sua responsabilidade no mundo, o respeito à alteridade, né, o lugar do outro. E nesse caso, mulheres poderiam ser reconhecidas como seres humanos que têm direito à liberdade, que têm o direito a desenvolver suas potencialidades, para dizer coisas assim bastante óbvias em relação à emancipação. Mas esse é um curso para a opressão masculina funcionar e os homens constituírem entre eles uma sociabilidade que segura justamente esse processo em andamento. E sem dúvida deve dar muito dinheiro para esse sujeito. Os homens pagam nesses cursos, os tais, lembra aqueles que são os legendários? Os homens pagam para ter um aval. Um aval da sua violência, um aval da sua grosseria, um aval da sua posição. Um aval público, né? Um aval que seja, eu fiz um curso, então minha mulher, minha mãe, minhas irmãs, minhas filhas, meus filhos, meus amigos, meu mundo ao redor, todo mundo, e publicamente também, na vida privada e na vida pública, todo mundo vai ter que segurar. Vai ter que respeitar o fato de que eu fiz um curso para ser esse homem que eu sou. Eu paguei 20 mil reais para ser esse homem que eu sou. Posso, então, dar tiro, porrada e bomba. Posso viver a minha histeria tranquilamente. Eu posso ser um imbecil com diploma. Só isso. Uma coisa que eu tava falando com uma amiga minha, que ela tava muito revoltada comigo quando eu falei na minha rede sobre isso. Falei, nega, o problema não é ele dar um curso. É que se ele estivesse melhorando a pessoa como ser humano, ele tava bom, porque hoje o negócio é tão feio que vamos ter que fazer umas aulas aí pro pessoal ter uma noção de senso. Mas não é quanto ser humano, é quanto gênero. Ele tá fazendo um curso para o homem se sentir mais homem, colocando a mulher sempre um gênero abaixo. Esse é o problema, né? Essa é a gravidade. Na verdade, tem uma coisa porque ele fala proteção à família e proteção à mulher, né? A gente precisa de proteção contra que tipo de pessoa? Homens a violência violentos, acontece... né? Contra as mulheres. A violência acontece contra as mulheres. Você viu o vídeo? São os homens que estão praticando essa violência nos dados. Eu não estou inventando isso, não são vozes da minha cabeça. E a malandragem é você agora ter um diploma, gente. Então você vai lá arranjar o aval da sua violência, da sua estupidez, da sua grosseria, do seu controle, imagina aquele cara, para não falar do cara que agride fisicamente, vamos falar do que faz violência psicológica. Imagina esse sujeito que é uma grande violência, tá? Terrível. Vocês têm que entender que é crime. Não é o jeito dele. A mulher que acorda preocupada com o jeito como é que será que ele vai acordar hoje? Isso é violência. Não pense você que é o humor dele que muda. Se a caneca não tá aqui, ele fica muito bravo. Isso é violência, gente. Atentem pra isso, tá? Então, e é esse cara que vai com o seu diplominha lá do curso desse sujeito aí, que eu nem sabia que esse ator existia. Eu realmente vivo no outro planeta, né? Mas enfim, esse cara vai conseguir esse aval, conseguir esse diploma e, portanto, ele vai se considerar ainda mais legal e autorizado no lugar que ele tá ocupando como sujeito da violência contra mulheres e sempre a religião no meio, né, Vanessa? Tem uma questão importante que é ao invés de pensar na crítica que os homens estão sofrendo nesse momento, né, dados todas as discussões feministas e as pautas que a gente tem falado nos últimos anos, ao invés de pensar na crítica, o que está dando errado, por que eu estou me sentindo assim, eles vão buscar pares que pensam igual, similaridade para chancelar o meu desconforto. Ao invés de olhar para o meu desconforto, eu vou procurar alguém que pensa como eu para assinar embaixo e falar, não, realmente todo mundo está errado, a gente é que está certo. Né? Eu estou me sentindo certo aqui junto com esse. Então tem esse discurso muito parecido com o que eu sinto, ao invés de olhar onde é que está pegando essa dor. Domingo é o quê? Dia de quem? Dessas pessoas abençoadas. Dia das Mães, data comercial? Pode ser, mas as famílias vão estar comemorando as mães presentes, as mães ausentes, as mães solo.
Enfim, vamos deixar que nos homenageiem, porque a gente merece, né? É um trabalho infinito essa coisa de maternidade, não é, Vanessa? É o trabalho Rosana? mais difícil que eu já fiz na minha vida. Acho. Não, tenho certeza. Tem Nem uma certeza? pele craquelada da Não, trabalho assim. nada. Eu nunca fiz nada tão difícil quanto criar um outro ser humano. É a É. coisa mais difícil que eu já fiz. E aqui nós temos 4 mulheres, mães de meninas, né? Nós 3 aqui somos mães Mães de de menina. adolescentes. Atenção. A minha tem 12, a sua vai fazer 14. A E minha a 15. sua 15, enfim. Estamos no olho do furacão. Mas, ó, a minha filha, que acaba de fazer 29 anos, há mais ou menos um ano atrás, ela chegou pra mim e disse assim: mãe, tem uma novidade pra você. Eu estou sentindo uma coisa diferente em mim, eu acho que eu estou deixando de ser adolescente. Foi longe. de alegria. Não diga! Parece que vai até os Com 32. 28, não, eu não aceito esse negócio dessa ciência que falou que é 32. É. Por favor, vamos, filha, dá uma acelerada, porque não vai dar pra aguentar tanto tempo assim, tá? Porque ninguém nos ensinou a ser mãe de adolescente. É aquele limbo, porque não é mais criança, mas também não é adulto, que sabe se cuidar sozinho, porque eles acham que sabem se cuidar sozinho. Acham que já tem 23. Mas não é essa sensação que Não, você tem tem 13, também? mas acha que tem 23. É isso. Mas e aí? Que momento que você... Adorei aquela metáfora que você usou do carro, quando abre o vidro. Que hora que você consegue se comunicar com esse ser que acha que sabe tudo, mas na verdade às vezes é um bebê que quer deitar no teu colo e às vezes quer falar, ai, tchau, ai, que saco, e bate Fechar a a porta no seu rosto, na sua cara. como é que... Me dê diquinhas, por favor, que eu tô entrando nesse universo agora. Gente, eu não sei. Pior que eu vim aqui pegar dicas. Eu vim farmar a aura aqui, Mas tá porque tudo louco. Se você não sabe o que é farmar aura, eu tô sem aprenda, colágeno. informe-se. Tô tendo que repor colágeno, porque assim, realmente, por exemplo, hoje a janela do carro para conversar, que é a minha, eu uso essa, eu não posso nem falar que é minha, porque eu vi uma outra mãe falando isso numa conversa que a gente teve também, que falou que adolescente é aquele carro que tá sempre de janela fechada. Aí quando abre um pouquinho a janela, você tem que estar meio ali, ó. Agora é a hora, né? Agora eu Me vou conseguir. chamaram igual o Geninho. Então, por exemplo, esta noite, eu tô de corretivo agora, mas essa noite a janela abriu, tipo assim, de madrugada, porque veio pra minha cama, ai mãe, não tô conseguindo dormir, e quis conversar. Precisamos conversar às 3 da manhã Então, com a assim, mamãe. bora conversar, né? E café no outro dia. Mas, enfim, é esse lugar, desse lugar que não tem é um mapa indefinido, eu acho, porque você não é, você tá num luto do corpo de criança, de uma vida de criança, principalmente para as meninas, eu acho que tem uma dificuldade enorme, que é o luto desse corpo que não dava trabalho nenhum, corpo infantil, que você brincava, você tava de perna aberta, fazia o que você queria, e de repente é um corpo que sangra, que dói, que aperta, que incha, que tem um risco de gravidez, e que você de repente tem que estar o tempo todo em estado de alerta. Então, é um luto muito difícil para as meninas, porque é uma demarcação que vem muito forte no corpo, não tem como dizer, ai, não, é uma coisa da cabeça dela, não tem. E que é muito dura, eu acho, que te obriga a ter responsabilidades, às vezes, antes do que você está preparado para ter. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que já do mundo dos adultos que você também... né, eu vejo que ela quer experimentar, ela quer ter autonomia, quer ter responsabilidade ainda não, né? Mas quer ter a liberdade, mas ainda sem responsabilidade. Então, todo dia é uma negociação entre um tchau para criança, mas não é um oi para adulto. Né? E a adolescência é uma coisa recente, inventada recentemente. Então, isso é bom lembrar também, porque a expressão adolescência é do começo do século XX. Tem 100 anos, mais ou menos. Então, e é uma categoria psicológica. E começou-se a falar de adolescentes a partir do momento em que as pessoas começaram a viver mais e teve esse gap entre você ser criança e sair da infância, casar e ter filhos. E ter esse gap, casar, ter filhos, mas também trabalhar esse tempo, né, que é os teens, né, os teenagers, né, que são essas pessoas que ficaram ali no meio do caminho. Então, é uma categoria nova, é uma classe nova e psicologicamente é também, acho que um processo de subjetivação que no passado não existia. Quer dizer,
a gente tem poucos relatos, né? Assim, tem o menino e a menina que estão em fase escolar, ou em fase de se casar, ao longo da história, né? Você pega a história da criança e da família, ou você pega a mesma história da juventude, tem esses períodos, né? E a gente tem que lidar com essa coisa nova. Agora, sabem o que eu acho? Que as meninas, elas são mais maduras mesmo do que os meninos de uma maneira geral, e óbvio que isso tem a ver com escola, com educação, com cultura, e com as sobrecargas de trabalho e de responsabilidade que são colocadas nas meninas antes dos meninos, mesmo dentro de casa. Eu me lembro quando eu era adolescente, que o meu irmão único, ele era assim, ele tinha as vantagens dele dentro de casa, que nós 4 meninas não tínhamos, mesmo sendo um contexto assim que minha mãe fazia os esforços lá da gente ajudar na casa, né? Mas tinha as vantagens dos meninos, e os meninos acabam sempre tendo vantagens. Você olha o comportamento das garotas dentro de casa, mesmo nas famílias burguesas que têm ajuda ou que têm funcionários contratados. As meninas têm um comportamento, em geral, mais organizado, mais relacionado ao cuidado do que os meninos. Os meninos, gente, eles são bagunceiros. É construção social, isso né? Desde a infância, com os brinquedos, com as bonecas e com tudo isso. Ô, Sara, você praticamente, você teve a Brisa com quantos anos mesmo? 21. 21, não era adolescente, não, né? Era jovem. Era jovem. Jovenzinha. Mas camponesa. assim, você tá passando, porque uma coisa que eu tô passando, ela tá iniciando esse processo de adolescência, Duda, um certo luto, como você falou, da minha filha pequena, da roupa que eu comprava pra ela, e agora falar, ai mãe, não é meu estilo, sabe? Dos termos que mudam, a gente tá brincando aqui com Farmar, Aura, 6-7 e sei lá mais o que, são termos que a gente, se você não tá nesse universo, você não vai entender nada do que eu tô falando, porque eles têm um dialeto próprio. Você tá sentindo esse luto com a sua filha ou não? Eu vou ter que pesar o clima agora. Pode pesar. Um dos projetos que eu tenho em mente, que surgiu nesse luto de adolescência, é porque quando você é mãe de uma criança ou de um adolescente que tem o corpo dissidente, né? Vai ser o PCD, vai ser uma pessoa negra, vai ser uma criança gorda, né? Muda muito o contraste do que você se preocupa. E aí, igual a Ana Brisa, por exemplo. A Ana Brisa, ela tá com a dificuldade de se identificar como pessoa parda. Então, a escola que ela estava, que era um colégio particular, ela não conseguiu permanecer porque ela se sentiu solitária demais, que não tinha uma pessoa parecida com ela lá. As meninas negras não existiam na escola, né? Acho que já tinha 2, mas eram negras. E ela, como parda, ela fica nesse limbo. Ela não consegue se ver como uma pessoa que se inclui nos negros nem nos brancos, porque fica muito fora. E aí, eu fui conversando com outras pessoas do mesmo grupo que eu, e eu fui vendo que os meninos que são adolescentes de favela, de mãe periférica, né? Que tem a mãe periférica, eles estão mais perdidos ainda porque a gente vem de uma realidade de escassez. Então a gente tenta dar pros filhos o que a gente não teve. E nisso a gente vai dando tanta coisa pra eles que a gente, né, acha que é necessário, mas pra eles não faz muita diferença. Acaba que na cabeça deles fica como que fosse obrigação, e pra gente é um sacrifício. E as poucas coisas que eles não conseguem ter é muito intensa, né? São muito intensas. Então pra eles lidarem com isso é mais difícil, e pra chegar na gente também. A Brisa, por exemplo, ela teve um discurso, né? Eu expondo a minha filha também. Um discurso de desviver, porque ela não tá se sentindo feliz. Até eu conseguir entender que isso faz questão social, que tem a questão de raça. É muito mais forte, né? Nesse período eu tô vendo com a Duda, assim, com os meus enteados também, que o pertencimento ao grupo, elas buscam aceitação e uma homogeneidade no modo de se vestir, no cabelo de todas. Você olha, estão todas com cabelo dividido ao meio, comprido, e a calça, e a camiseta preta, e o tênis não sei o quê, nananã. Isso. Então, assim, vários fatores que não vão deixar elas incluírem. Raça, às vezes, vai ser os traços, às vezes é condição de manter aquele visual que o pai e a mãe não vai ter. E uma coisa que eu fui pesquisar é que o índice não tem um índice desenhado, né? Mas o número de crianças e adolescentes periféricos que suicidaram tá absurdamente gigante. Que antes não se via muito isso. Mas é uma crise
é uma crise justamente do pertencimento, porque se é a fase que você fica no limbo, porque quando a gente é criança, pertence à família, pertence aos pais, digamos assim. E quando você é adulto, você pertence ao seu relacionamento, ao seu trabalho, à vida que você tá construindo. Mas quando você é adolescente, você não tem pertença. Ô, Márcia, sabe o que eu também? A mãe periférica nem sempre vai ter a sensibilidade de entender que já não é um trabalho de maternidade, é de psicologia. Sabe, de pegar essa criança e encaminhar para um terapeuta. Porque a gente, de periferia, cresceu aprendendo o quê? Terapia é pra doido, terapia é pra rico, é pra fresco. Então, até ter esse, sabe, chegar nisso... é escuta. E o que você fez em perceber essas coisas com a tua filha e tomar uma atitude foi escuta e observação. Sim. Você é mãe solo e tudo. E você teve tá passando por alguma dificuldade, além desse estereótipo todo, mais concreta com a tua filha? Passou por uma separação? Tiveram alguns outros fatores que fizeram você ter que olhar para essa adolescente assim com um pouco mais de cuidado? Ou isso já é uma coisa da relação de vocês desde sempre? Eu acho que quando ela fez 13 anos, foi tipo divertidamente. Apertou aquele botão, tudo desmontou, sabe? E de repente apareceram personagens novos. Tipo, aquele filme é muito em cima, assim, didático, né? Muito didático, né? Mas eu acho que, eu vou falar no geral do que eu observo, né? Eu percebo que as redes sociais são um agravante. Sim. Muito... Porque já é uma fase delicada, já é uma fase comparativa, já é uma fase de procurar pertencimento, já é uma fase onde você quer ser igual ao outro. E as redes sociais, elas potencializam essa questão da comparação. Então, e também expõe num lugar muito frágil, porque antes eu sou uma criança dos anos 80, então o bullying era uma coisa normal, né? Todo mundo fazia, ninguém não tinha esse nome e tal. E hoje, o bullying, ele é virtual. E Ou seja, esses registros, eles ficam para sempre. Eles são difíceis de ser controlados, porque aí vai parar aqui, vai parar em outra escola, agora vai parar num grupo de WhatsApp, vai parar no outro, vai parar em 10 mil grupos. Então, a chance disso virar algo muito grande, horrível, e até, né, eu tô falando de crimes virtuais, é muito grande. Porque não se pensa nas consequências, vão simplesmente fazendo, e aí para pertencer, faz-se qualquer coisa. É isso, e é uma idade que eles assim, não sabem ainda se regular, eles estão testando os limites, mas não querem, esse negócio do acesso que você falou, a metáfora da janela do carro, eles estão tentando limites fora do controle, mas ao mesmo tempo estão pedindo limite. Por outro lado, eles estão pedindo limite, porque o limite significa a gente é que consegue entender, os pais, né? Os pais, pai, mãe, ou um cuidador desse adolescente, consegue entender daqui para cá, você está correndo um risco de vida, um risco de cyberbullying, uma coisa. Eles ainda não têm capacidade de entender, regular sozinhos o que é realmente perigoso e o que dá para testar, o que dá para transgredir, né? Não, e eles Isso é muito nosso papel, né? Sim, é muito papel, e aí vem a história de que, de fato, os adultos abandonam os adolescentes. A condição Porque adolescente, são chatos. a condição adolescente é a condição do abandono. Isso. Sim, seja porque são chatos, porque são prepotentes, porque acham que sabem tudo, porque, enfim, tem esses desentendimentos, né, que a gente também não sabe como lidar, e tem esse recurso. Os adolescentes acabam sendo sequestrados pelo mundo digital, buscando um pertencimento digital nas redes sociais que eles não encontram na vida cotidiana. Também porque eu ouvi isso uma vez da fonoaudióloga da minha filha. Ela me disse assim, educar é difícil, né? Por isso os pais não educam. Como Nossa, a Vanessa acabou de falar. É isso, é a coisa mais difícil, gente. É trabalhoso. É trabalhoso. Mas, gente, vale a pena. Vale a pena. A gente começou esse programa aqui, recebemos Vanessa Rosan, temos que convidar você outras vezes, porque nenhum desses assuntos a gente conseguiu, assim, aprofundar muito, porque hoje tem um horário certinho que a gente tem que entregar o programa, né? Mas antes eu tenho que chamar um assunto muito importante, porque você tem que continuar aqui no ICL, porque já vai começar
a aula A Nova Ordem Mundial. Vai ser uma aula incrível com o jornalista Jamil Chad sobre a situação atual desse nosso mundo caótico, né? A gente está meio perdido com tanta coisa acontecendo no mundo. Quem vai vencer essa guerra? Estados Unidos, é China, Rússia, Irã. A gente não sabe como é que o mundo vai ficar daqui a 5 anos, por exemplo, né? Então, essa aula vai começar agora e será seguida de um debate com o Eduardo Moreira, meu marido, que está em casa convalescente de 3 cirurgias de hérnia. Por favor, se comporte, Eduardo. A enfermeira já está chegando para te dar suporte e juízo, porque juízo você não tem. E depois vai ter também essa conversa com a Heloísa Vilela, com o próprio Jamil Chad, todos online, tá? Você não desgruda daí, porque o assunto é muito importante, é muito interessante. Fica aqui nesse link para você ter essa aula logo em seguida, tá? E para receber mais informações aqui do Precisamos Conversar, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/Precisamos Conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber link para assistir o nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Quero te agradecer muito a presença. Eu sou sua fã, todas nós. Abre, vamos para 4 horas aqui. Vamos para 4 horas. Você já está convidada para voltar, tá? Tem muito assunto ainda. Tem muito assunto, não consegui explorar tudo que eu gostaria, mas calma. É muito assunto, né? Muito assunto. É muito assunto. Mas que bom, o povo fica pensando, né? Continua lá até a na próxima reflexão. terça, fica muito pensamento. E fique com a gente, tá? Agora, até semana que vem e com vocês, a Nova Ordem Mundial. Vai daí, Eduardo Moreira. Por que os Estados Unidos podem atacar, sancionar e pressionar tantos países sem que ninguém faça nada? Por que Venezuela, Irã e Cuba são tratados como inimigos? E o que o Brasil tem a ver com tudo isso? Eu sou Jamil Chad, trabalho há mais de 20 anos como correspondente internacional aqui da sede da ONU em Genebra. Já cobri conflitos e crises em mais de 70 países. E eu te digo, com conhecimento de causa, o que chega até você nem sempre explica a história completa. Eu gravei uma aula gratuita onde eu abro esse jogo. Vou mostrar o padrão que se repete toda vez que os Estados Unidos decidem intervir em um país. E como isso atinge diretamente o preço do que você paga no mercado, o valor do dólar e o futuro da democracia brasileira. A aula é gratuita.